Maria de Jesus, pregadora da verdade. Mais uma vez a gente estamos entrando na Bíblia para nós ler versículo e nós aprender junto. Meus ouvintes, meus irmãos, o tema dessa mensagem que nós vamos trazer João viu uns sinais no céu. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés. É essa mensagem de Apocalipse que nós vamos aprender junto. Vamos começar. Eu também estou no vizinho. Meus ouvintes, meus irmãos, eu tenho um irmão que ele chama José Alves Rocha, profecia consumada. Ele também só traz palavra de dentro da Bíblia e ele traz uns ensinamentos também muito bom, tá? Eu tô falando, se vocês querem dar uma olhadinha para assistir também as pregações dele, a palavra que ele traz da Bíblia, vocês fiquem à vontade. Vamos começar. Apocalipse capítulo 12, versículo 1 em diante. Então apareceu no céu um grande sinal, e vi uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas. Na sua cabeça, na sua cabeça. Deixa eu apagar aqui que... Tá bom. Meus ouvintes, aqui quem fala é João, né? Que foi quando Deus pegou ele, que ele estava na ilha de Pátio, que Deus teve um encontro com ele e pediu para ele escrever Apocalipse. Então aqui João traz essa passagem que ele viu um sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Meus ouvintes e meus irmãos, eu pergunto para vocês já entraram na Bíblia, em Apocalipse, para vocês verem essa mensagem? Porque João viu a mulher vestida do sol e essa passagem da Bíblia, ela está dentro de Apocalipse. Meus ouvintes e meus irmãos, vocês já entraram para vocês verem por que está dentro de Apocalipse? Porque quando Jesus veio, ele veio dentro de Apocalipse. Porque se Jesus não tivesse vindo dentro de Apocalipse, ele não tinha mandado João botar essa passagem na Bíblia, né? E essa mulher vestida do sol era Cristo, Maria. E Cristo no ventre de Maria. É por isso que essa passagem da Bíblia fala a mulher vestida do sol. A lua debaixo dos pés de Maria era o quê? Maria estava aqui na terra, era a terra, que era a lua debaixo dos pés. Olha que passagem que Deus revela para nós, que passagem tremendo. Deus está revelando para nós, né, meus ouvintes, meus irmãos. A coroa com 12 estrelas, todo mundo sabe que era as tribos, né? As 12 estrelas eram os 12 filhos, os 12 filhos de Jacó, né? Que eram as 12 tribos. Era a 12 coroa, que era as 12 estrelas que vinha na cabeça de Maria, né? Né, meus ouvintes e meus irmãos? Todo mundo sabe que as 12 coroas eram os 12 filhos de Jacó, que era das 12 tribos, que é aquela passagem que fala que é os 144 mil, que era da tribo que estava dentro de Israel, que era dos 12 filhos de Jacó. Né? Os 12 filhos de Jacó veio as 12 tribos, é onde fala dos
144 mil. Então, Maria, vestida, grávida do Senhor Deus, veio dentro de Apocalipse, né? E em seguida vem o quê? Vem o dragão. Vamos ler mais. Vamos ler mais Bíblia, para a gente aprender mais, meus ouvintes e meus irmãos. Versículo 2 do capítulo 12 de Apocalipse. E ela estava grávida e gritava com as dores do parto, esperando a hora de dar à luz. Subitamente apareceu um outro sinal, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e 7 coroas nas cabeças. Com a cauda, ele puxou atrás de si uma terça parte das estrelas do céu, que depois lançou na terra o dragão. Meus ouvintes e meus irmãos. Aí a gente está vendo a passagem em Apocalipse, que a mulher estava grávida e gritava com dor de parto para dar à luz, né, meus ouvintes e meus irmãos? Mas ela foi o quê? Foi tirada, né? E ela viu novamente outro sinal do céu. João que fala que ele viu novamente outro sinal do céu, que era um dragão vermelho. E com sua cauda ele arrastou até essa parte dos anjos que estava do céu, lá no céu. Meus ouvintes e meus irmãos, quando Cristo veio, ele veio dentro de Apocalipse. Esse dragão que a Bíblia fala, que está falando aqui, o dragão era o diabo, que arrastou até essa parte das estrelas. As estrelas eram os soldados romanos. Os soldados romanos, né? Que todo mundo sabe que os soldados romanos, quando Cristo veio, logo no ventre de Maria, que quando aquele rei Herodes soube que Maria tinha ganhado o Messias, ele mandou o quê? Ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, para ver que conseguia matar o Senhor Jesus, né? Mas ele não conseguiu, porque o Messias, ele não ia, o rei Herodes, ele não ia matar o Messias com 2 aninhos, porque sendo que o Messias, que é o nosso Senhor Deus, não era ainda o prazo do nosso Senhor Deus ir para a cruz, né? Então tinha que ter o prazo certinho ali, para poder o nosso Senhor Deus ir para a cruz. Então, esse relato aí, meus ouvintes e meus irmãos, tudo aconteceu dentro de Apocalipse. Como é que Deus mandou João escrever a vinda dele, né, no ventre de Maria, dentro de Apocalipse? E o relato traz também que o outro sinais era um dragão, que a gente sabe que depois que Cristo morreu na cruz, que ressuscitou, ele ascendeu ao céu. E em seguida não acharam mais Cristo para perseguir e nem levar para a cruz, começaram a matar o quê? Começaram a matar o restante da mulher. Quem era? Os povos de Deus. O restante da mulher. Quem era o restante da mulher? Quem foi o primeiro que eles mataram de pedra? Foi Estevão. E aí foram matando todos os discípulos e os santos de Cristo, né, meus ouvintes e meus irmãos? Então eu quero que vocês prestem muita atenção nessa passagem que nós estamos trazendo. Vamos ler mais Bíblia. Eu vou ler o versículo 4 completo de novo, tá? Que eu parei aqui no meio, no capítulo 12 de Apocalipse. Com a cauda, ele puxou atrás de si a terça parte das estrelas do céu, que depois lançou na terra. O dragão ficou na frente da mulher, enquanto ela estava para dar à luz, pronto para devorar o filho logo
que nascesse. O dragão, ele ficou na frente da mulher, né? Quando estava perto, pronta para dar à luz. Ele estava preparando para devorar a criança, né? Quando a criança nascesse, esse dragão devorar. Então, meus ouvintes e meus irmãos, quem era esse dragão? O falso Cristo. Quando Cristo ressuscitou, que ele cedeu o céu, eles começaram a matar o povo de Cristo. Fala que eles começaram a devorar o restante, matar o restante da mulher, né? E chegou o Apocalipse, que era a tribulação, e ele destruiu. Preste muito atenção, meus ouvintes, que assim que fala que viu sinais no céu, que era a mulher vestida do sol, vem tudo junto. Preste muita atenção no que eu estou falando, preste muito atenção o que eu estou trazendo. Não foi porque Cristo veio e daqui 2000 anos é que estão dizendo que vem Apocalipse agora, não, né? Que todo mundo prega, todo mundo fala que Apocalipse é agora no dia da gente, nos anos que nós estamos vivendo, em 2000 anos depois que Cristo veio, né? Só tem 2000 anos depois que Cristo veio. No dia de hoje tem 2000 anos e 26 anos. E preste muita atenção que assim que Cristo veio, logo veio o dragão em seguida atrás dele para devorar a criança que estava no ventre da mãe, né? Veio logo em seguida. Só foi a criança ter tirado para o céu, foi quando Cristo passou pela morte, que ressuscitou ali, que cedeu o céu. O diabo já estava lá dentro de Israel, começou a destruir, matar os profetas. Não tem negócio de dizer que é 2000 anos para poder começar Apocalipse, não, meus ouvintes. Lê a Bíblia de vocês, vão para dentro de Apocalipse, vê essa passagem que nós estamos trazendo e vocês lê com atividade, por favor. Vamos mais. Bíblia. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. A mulher deu à luz um menino, que devia governar todas as nações, com mão forte, e ele foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher deu à luz um menino, que ele ia governar com as mãos fortes, né? E com as mãos fortes, que ele vinha para governar com as mãos fortes, mas ele foi arrebatado para perto de Deus, lá no seu trono. Quem era esse menino? Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, quando ele veio em carne, e preste muita atenção que logo o dragão também vem atrás. João viu o sinal, era a mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e em seguida logo viu outro sinal, que era um dragão vermelho com a coroa de 12 estrelas, uma coroa de 12, uma coroa na cabeça, né? Uma coroa na cabeça, logo em seguida, por quê? Para devorar a criança que estava no ventre da mãe. E fala o dragão com quantas coroas? 7. 7 coroas, né? 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças e 10 chifres que esse dragão tinha, né? A gente sabe que as 7 cabeças e 10 chifres é 10 reis, né? 10 chifres é 10 reis e 7 cabeças, que era o quê? Que era as 7 cabeças do demônio, que é aquela passagem que fala que 5 caiu, um estava governando e o outro estava para vir. Então era essas 7 cabeças, né? Que é do dragão. Do dragão, meus ouvintes, meus irmãos. Vamos logo, outra mensagem, outra passagem da Bíblia. Apocalipse capítulo 1, versículos 6 e 7. E ele nos reuniu no seu reino e nos fez sacerdote de Deus, o seu Pai. A ele seja dada glória eterna, e ele reina para sempre. Amém. Seja ele
Não, veja, ele vem chegando com as nuvens, e todo olho o verá, inclinando aqueles que ultrapassaram, e todas as nações da terra se lamentarão de tristeza. Essa passagem aqui na Bíblia que nós estamos trazendo, meus ouvintes, é aquela passagem, né, que João fala. Eu falo João porque foi ele que escreveu o Apocalipse. Que viu um sinal, que via, Jesus vinha com as nuvens, né? E todos os olhos verão a vinda de Jesus. Ele vem com as nuvens, todos os olhos verão, até o que me transpassaram. Meus ouvintes, meus irmãos, a gente sabe que quem transpassou Cristo foi os soldados romanos. Foi os soldados romanos. Essa passagem fala que todo olho os verá, e tem aqueles que me transpassaram. Agora eu pergunto para vocês, nós estamos vivendo ainda, né? Estamos vivendo ainda aquela geração, aquela geração que era a geração de Cristo. Que Cristo falou que a tribulação era para aquela geração. É essa geração, quer dizer que o povo não morreram, estão todo mundo vivo no meio de nós, principalmente esses soldados romanos, eles estão vivos aí no meio de nós, eles estão vivos aí no meio de vocês, meus ouvintes, meus irmãos. Dá uma olhadinha, meus ouvintes, meus irmãos, dá uma olhadinha aí, vê aí para vocês ver que vocês conseguem, né, achar esses romanos, né, esses soldados romanos que transpassaram Cristo, que levaram Cristo, que Cristo foi para a cruz, mas eles fizeram, sabe, todo mundo sabe, o que foi que os soldados romanos fez com Cristo, né? A perversidade que fizeram com Cristo e furaram Cristo com aquela lance, né? E bateram em Cristo, rasgaram a carne de Cristo todo, botou ele na cruz. Agora eu pergunto para meus ouvintes e para meus irmãos, se estão falando, e para todos que estão vendo esse vídeo, que vão ver esse vídeo, eu pergunto para vocês, quer dizer que aquela geração de Cristo, que Cristo disse que a geração era para aquele tempo, parou? O povo não tem morrido mais, parou de morrer, gente? Né? Parou a geração, parou, nós estamos o povo de Cristo, nós estamos no planeta Terra 2000 anos, 2026 anos, nós estamos aqui ainda no tempo de Cristo, né? Nós vimos a morte de Cristo, nós estava lá quando os soldados romanos estavam levando Cristo para a cruz, nós estava lá. Meus ouvintes, meus irmãos, eu só estou fazendo essa pergunta, meus ouvintes, para a gente começar a entender a mensagem de Deus, a palavra de Deus, para acabar com esse engano que está em cima do planeta Terra, né? Esses enganos que está, o povo todo enganado, é uma fantasia medonha, que Cristo ainda vai vir, que tribulação vai vir, que falso Cristo ainda vai vir. Se isso tudo ainda vai vir, falso Cristo vai vir, tribulação vai vir, tudo vai vir, porque Jesus veio dentro de Apocalipse. Meus ouvintes, meus irmãos, a vida de Jesus como homem, como carne, veio dentro de Apocalipse. Que essa mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, é Maria. E vestida com sol era Jesus no seu ventre, né? Agora eu pergunto, cadê os soldados romanos que Jesus, que na Bíblia fala, em Apocalipse fala que todos os olhos vai ver, e tem os que transpassaram Deus. Aonde está? Então nós estamos com 2000 anos. Os soldados romanos, onde eles estão? Dentro das congregações, né? É lá que eles estão, escondidos dentro das congregações, dentro das casas de oração. Porque quando vir Apocalipse, tribulação, os que transpassaram Cristo ver, eles têm que estar vivos, meus ouvintes, meus irmãos. Os romanos que mataram Cristo tem que estar vivo, não tem que estar morto, tem que estar todo mundo aqui hoje,
para quando Cristo vir nas nuvens, esses soldados romanos vê Cristo. Vê Cristo. Porque se Cristo vir hoje, igual estou falando, a vida do Senhor Jesus está próximo. Se Cristo rasgar as nuvens e ele vir, que ele não vem mais, que ele já veio. Os soldados romanos estão aqui para ver? Eles estão aqui para ver a vinda do Senhor Messias, a vinda do Senhor Deus? Que tanto engano está dentro das congregações, meus irmãos. Quem está com a Bíblia na mão, lê Bíblia. Para que não fica tão enganado não, meus ouvintes. Vamos ler outra mensagem. Mateus 16, 27 e 28. Porque o Filho do Homem virá com os seus anjos na glória do seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com as suas obras. E garanto que alguns de vocês que aqui estão, aqui neste momento, viverão para ver o Filho do Homem chegando em seu trono. Tá vendo, meus ouvintes? Outra mensagem que Cristo deixou, outra palavra na Bíblia que Cristo deixou, que me surpreende e vai surpreender vocês também. Né? Que Cristo veio na nuvem para cobrar o que fizeram com o povo dele, né? Com os profetas, com os discípulos, com os santos, né? Com Paulo, com Pedro. Cristo vinha cobrar o sangue do povo dele nas mãos daquele povo de lá de Israel. Aí Cristo fala que quando ele vir nas nuvens, aqueles que estavam ao redor de Cristo, que eram muitos daquele povo, muitos deles ainda estavam vivos, não tinham morrido ainda. E aquele povo, muitos deles, ainda estava vivo. Então, se Cristo não veio, tem gente dentro de Israel ou no meio de nós com 2000 anos. Se Cristo ainda não veio, igual muitos falam que ele ainda não veio, que ele ainda vem, né? Porque eu tenho certeza que Cristo veio no ano 70, quando aconteceu a tribulação dentro de Israel, que fala no final da tribulação, que a tribulação era 7 anos. No final da tribulação, Cristo vinha e ele veio, né? Mas hoje o pessoal está batendo na tecla, dizendo que Cristo não veio e que ainda vem. Então tem gente no meio de nós hoje com 2000 anos e 25 e 26 anos, né? Agora, esse povo que está dizendo que Cristo ainda não veio, que ele ainda vem, está na hora de procurar, de ter um encontro com esse povo, que Cristo falou que ainda estava, quando ele viesse, algum de vocês ainda estarão vivos. Né? Então tem gente no meio aqui de nós, aqui do Brasil, tem gente dentro de Israel, tem gente em outro lugar com 2000 anos e 26 anos ainda, se Cristo ainda não veio. Lê de novo essa mensagem. Muito bom, eu vou mandar, nós vamos ler, pedir para meu marido ler de novo, para a gente entender a palavra. Mateus 26, capítulo 26 e o versículo 27 e 28. Mateus 16 e o versículo 27 até 28. Lê para vocês verem que palavra. Vamos ver. Porque o Filho do Homem virá com os seus anjos na glória do seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com as suas obras. E garanto que alguns de vocês que aqui estão, aqui neste momento, viverão para ver o Filho do Homem chegando em seu trono. Em seu reino. Jesus fala que ele garante que algum de vocês que aqui estão, meus ouvintes, Jesus está falando, algum de vocês que aqui estão, era no tempo de Cristo, estava ali com Cristo, né? Que aqui estão,
vai ver ele vir nas nuvens, né? Ia ver ele vir nas nuvens, ali na sua glória. Meus ouvintes, meus irmãos, quando Cristo viesse, que ele vinha o quê? Ele vinha para cobrar o sangue, né? Que ele vinha nas nuvens com seus anjos. Ele vinha nas nuvens com seus anjos, com poder e grande glória, para aqueles que tivessem fazido bem, né? Cristo ia dar as maravilhas para essas pessoas, mas os que tinham praticado mal também, ele ia também cobrar as coisas mal das mãos dessas pessoas. Mas ele veio, meus ouvintes, meus irmãos. Se Cristo não veio, tem gente no meio de nós que era do tempo de Cristo que está com 2.000 anos no meio de nós. 2.000 anos e 26 anos no meio de nós, se Cristo não veio ainda. Se ele falou que ele ia vir nas nuvens com os teus anjos, que algum de vocês não ia passar pela morte. Algum de vocês que aqui estão. Cristo falou, algum de vocês que aqui estão não vão passar pela morte. Né? E quando Cristo veio, aquele povo que ele falou que não ia passar pela morte estava vivo. Mas se os povos que estão lendo Bíblia, com a Bíblia na mão, está dizendo que Cristo ainda vem, então esse povo está vivo. E dentro das congregações, não está em outro canto. Quem está falando que Jesus ainda vai vir, esse povo que ele falou que estava vivo, está dentro das congregações. Não está em outro lugar, não. Vamos ler mais Bíblia. Mateus 26, versículo 63 e 64. Mas Jesus permaneceu calado. Nisso, o sumo sacerdote disse a ele: Eu ordeno, no nome do Deus vivo, que nos declare se você é o Cristo, o Filho de Deus. E o Senhor que está sentado. Não, é o Senhor que está dizendo. Isso disse Jesus. Mas eu afirmo que de agora em diante vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Deus Todo-Poderoso, voltado nas nuvens do céu. Você está vendo, meus ouvintes, meus amados, meus ouvintes, meus irmãos? O que estamos falando? O sacerdote, Cristo estava calado quando levaram Cristo na presença do sacerdote. E o sacerdote olhou para Cristo e falou assim: eu ordeno pelo nome de Deus vivo que você fale que você é o Cristo. É o Cristo. Aí Cristo olhou para ele e falou: mas é você que está dizendo. Mas eu ordeno que vocês vão ver. Lê mais aí nessa passagem que fala que vocês vão ver. Eu ordeno que vocês vão ver. Disse Jesus. Mas eu afirmo. Que de agora em diante vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Deus Todo-Poderoso, voltando nas nuvens. Jesus falou: eu afirmo que de agora em diante vocês vão ver o Filho de Deus Todo-Poderoso vindo nas nuvens, sentado ao lado direito de Deus. Cristo falou com o sacerdote que ele afirma que de agora em diante vocês vão ver Cristo vindo nas nuvens, sentado do lado direito de Deus. Então agora, meus ouvintes e meus irmãos, eu pergunto para vocês, o sumo sacerdote, eles estão vivos para ver Jesus vindo nas nuvens? Meus ouvintes e meus irmãos, por favor.
Eu estou fazendo uma pergunta para poder a gente aprender junto a palavra de Deus. Porque o homem está tão difícil de ler a Bíblia e compreender a palavra de Deus. Por que a mensagem da Bíblia está tão complicada na mente dos homens? Cadê o dom de sabedoria que o povo fala? Quem lê Bíblia, quem está dentro das congregações, dentro da casa de oração, fala que tem um dom de sabedoria dada por Deus. Cadê a revelação desse povo dada por Deus, que o povo não sabe decifrar o que é Apocalipse, o que foi a tribulação do ano 70, para estar esperando por dia de hoje? Cadê esse sumo sacerdote? O sacerdote que Cristo falou, que afirma que ele vai ver Cristo vindo nas nuvens, no lado de Deus, e eles iam ver. Cadê esse sacerdote? Será que esse sacerdote, ele está vivo? E vocês sabem que foi aqueles que acusaram Cristo. Que o sacerdote naquele tempo, eles não fizeram outra coisa a não ser acusar Cristo, né? E cadê? Será se Cristo hoje vir nas nuvens? Esse sacerdote, eles vão ver Cristo vir nas nuvens, meus irmãos? Ei, meus irmãos, meus ouvintes, vocês estão vendo como está o engano em cima do planeta Terra? Vocês estão vendo que o tanto tem que o homem está lendo a Bíblia e não está tendo conhecimento? Porque a Bíblia é mistério. Se Deus não revelar, o homem não entende, não. E cadê? Porque muitos dizem que está dentro das congregações lendo Bíblia e essas revelações dadas por Deus não está chegando entre eles, não? Está vendo o tanto do engano, a mentira que está em cima do planeta Terra? Eu estou trazendo essa palavra para nós abrir os olhos, para lá e tá dentro, sair de dentro dessas congregações e começar a pegar a Bíblia de vocês e começar a ler, para vocês começarem a ver a palavra de Deus, que muitos estão lendo e não estão tendo sabedoria, o que quer dizer a palavra, a mensagem, não. Vamos ler mais palavra. João, capítulo 21, versículo 20 em diante. Pedro, voltando-se, e viu, seguindo a Jesus, o discípulo que ele amava, aquele que se havia reclinado durante a ceia para perguntar a Jesus: Mestre, qual de nós trairá o Senhor? Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu: Se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, que tem você com isso? Tá vendo, meus ouvintes, meus irmãos? E siga-me você. Tá vendo, meus ouvintes, meus irmãos? Cadê João? Cadê João que Cristo falou para Pedro: se eu quiser que ele vive até eu voltar? Pedro, o que tu tem a ver com isso, Pedro? Me segue. E Deus quis que João vivesse até quando Cristo voltou. Porque quem teve um encontro com Cristo, João viu Cristo. João viu um som como de trombeta e ele viu Cristo. Cristo pegou ele e levou para ele notar Apocalipse. João fala que ele tinha o quê? Os olhos como duas chamas de fogo, o cabelo como de algodão, da boca saiu uma espada de 2 gumes, né? João traz todo o relato como era Cristo e ele viu como toque de trombeta. Esse toque de trombeta não foi a tribulação do ano 70, não foi quando Cristo pegou a primeira já trombeta que Cristo já veio, já catou João, para ele ir notar Apocalipse, para ficar hoje para nós não ficar enganados, meus ouvintes e meus irmãos. Né? Quando Cristo estava na última Santa Ceia, que Cristo falou que um daqueles discípulos ia trair ele.
João foi e colocou a cabeça dele no peito de Cristo, e perguntou a Cristo, por acaso é eu, Senhor? E todos os discípulos perguntaram, Senhor, é eu, Senhor? Perguntaram, fizeram a pergunta a Jesus. Então, quando Jesus morreu, que ele ressuscitou, que ele apareceu para Pedro, que foi na beira do mar, na beira do mar, que Pedro estava ali pescando com os outros, com o João e com os outros discípulos, Cristo começou a assar pão e pediu para eles levar peixe, começou a assar pão e peixe dando para Pedro, e perguntando a Pedro que, Pedro, tu me ama? Todo mundo sabe dessa passagem, eu não vou levar toda, que nós não estamos levando essa passagem não. Mas aí saiu com Pedro conversando, falando para Pedro que ele ia morrer matado. Quando Cristo saiu com Pedro, falando para Pedro que ele ia morrer matado, que ele ia para um lugar que ele não queria ir, né? Mas ele ia, era isso que Cristo estava passando para Pedro. Pedro vira para o lado e viu João. Pedro ia perguntar a João, Pedro ia perguntar o Senhor Jesus como que João ia morrer. Por isso que ele pergunta, e ele, Senhor? Né? Que Pedro queria saber a forma que João ia morrer. É por isso que Cristo responde, se eu quiser, Pedro, que João vive, até eu voltar, o que tu tem a ver com isso, Pedro? E meus ouvintes, meus irmãos, e Cristo quis que João vivesse até quando ele voltou, porque quem viu o Senhor Deus Todo-Poderoso foi João. Foi João que foi levado do céu, foi João que notou o Apocalipse. Né? Mas se o homem hoje diz que a tribulação ainda vai vir, o falso Cristo vai vir, que Deus Todo-Poderoso vai vir, e aí João está vivo. Se Deus não veio ainda para buscar o povo, os filhos dele, né? Que nós todos somos filhos dele, mas teve uns que Deus já levou primeiro, que foi quando ele veio, que aquele povo ressuscitou, que é os 144 mil, e depois viu outra multidão que estava no lado de Deus lá no céu, vestida de branco, com a folha de palma na mão, né? Então Cristo já veio, Cristo já fez, já catou os povos que era para ir na vida dele. E nós hoje temos o Espírito Santo. Cristo hoje ele não volta mais para nos buscar, não. É nós, é o Espírito que ele deixou dentro de nós que vai. A carne fica aqui e o Espírito vai estar com ele. Mas se estão dizendo que Cristo vem nas nuvens ainda para buscar esse povo, João está vivo. João foi jogado dentro de um tacho quente, né? Pelo medo. Era para os olhos de João, que os olhos nossos é algo muito sensível. Era para os olhos de João ter pocado, cozinhado dentro daquele tacho quente. João era para ficar, morrer todo dia, né, sem o couro, cozido, dentro daquele óleo quente, aquele tacho de óleo quente. Mas se Deus falou para Pedro, se eu quero que ele bebe, então eu voltar, Pedro, o que você tem a ver com isso? E Deus quis que quando Deus veio, levou João. Mas se o homem está dizendo hoje que Deus ainda vai voltar, meus ouvintes e meus irmãos, João está vivo. Eu só não sei porque essas pastoradas, os pastores, não buscam João para saber o relato de Cristo, que João foi um dos discípulos. João foi um que botou a cabeça no peito de Cristo. Era um dos discípulos da confiança de Cristo, que fala que Cristo amava muito João,
né? Tinha uns discípulos que Cristo tinha mais amor. Por que esses homens não buscam, não vai lá de Israel para o encontro, para ver que encontra João? Porque Cristo não veio ainda, João está vivo. Os romanos está vivo, os soldados romanos está vivo, que é esse que Cristo fala. Quando viu todos os olhos verão, quando eu vi todos os olhos verão e teus que me transpassaram, os soldados romanos está vivo. Aquele que Cristo falou que ele veio, algum de vocês estará vivo. Tem muitos vivos ainda, né? Eu acho que o tempo não tem passado, não. Eu acho que hoje nós estamos vivendo cada um com os seus 2.000 anos. 2.000 anos, 2026 anos, tá todo mundo vivendo isso, 2026 anos, porque se aquela geração que Cristo falou que era da geração dele não passou, meus ouvintes e meus irmãos, nós estamos vivendo isso, meus irmãos, meus ouvintes, é muito engano, lê Bíblia, que pede a Deus para abrir nossos olhos, que Ele vai abrir, eu sei que Deus já está abrindo os olhos muito de vocês, eu sei que tem muitos aí, lendo Bíblia, sim, eu sei que tem. Vamos ler mais. Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 11 e 12. E vi um grande trono branco, aquele que estava sentado nele, cujo a presença fugiram a terra e o céu, mas não encontraram lugar nenhum para se esconder. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e foram abertos os livros, incluindo o livro da vida, e os mortos foram julgados, de acordo com as coisas escritas nos livros, cada um de acordo com as suas obras que tinha praticado. João viu lá no céu, quando Deus levou ele para ele escrever Apocalipse, um trono branco. E na frente do trono branco tinha o Senhor Deus sentado, né? E tinha muita gente grandes e pequenos na frente do trono, Sumiu o céu, sumiu a terra, né? Quando fala que não via o céu, não via a terra, porque era gente muita, não via para ver a terra, né? É essa passagem. O significado é porque não via mais terra, né? Porque as nuvens já tinha, era aquela palavra que as nuvens iam enrolar, né? A nuvem ia enrolar igual o quê? Igual um livro enrolado. Se as nuvens enrolou para Cristo tá hoje, no tempo de João, né, com esse povo já trazendo a sentença final, meus ouvintes, meus irmãos, as nuvens enrolou, a terra não via, porque era multidões de gente, era muita gente, não dava nem para ver a terra. Os olhos de João só via gente na frente de Deus. Isso aí foi na tribulação, no final da tribulação, não fala que vinha o grande juízo, o grande trono branco, que Deus vinha cobrar aquele povo que tinha feito mal, que não tinha aceitado ele, que fala que é o ímpio. Olha aí João trazendo um relato aí que ele viu no céu, diante de Deus, gente de todo tipo, de todo canto, gente grandes e pequenos, tinha adolescente, tinha grandes, pequeno, é de gente grande e gente pequena, adolescente, né, adolescente, criança, de 10 anos acima, né, de 8 anos acima, estava diante do trono, tirando o que é rico, o que é pobre, por isso que fala grandes e pequenos. Lê novamente essa passagem aí, lê mais devagar.
No caso aqui no 12. Sim. Capítulo 20, versículo Nós 10. vamos prestar muito atenção, que essa passagem ela nos ensina muito, meus ouvintes, meus irmãos. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Vi gente, grandes e pequeno, em pé diante do trono. Diante do trono. E foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. E foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Você está ouvindo, meus ouvintes, meus irmãos? E os mortos foram julgados de acordo com as coisas escritas nos livros. E os mortos foram julgados de acordo as coisas que estavam escrito no livro da vida. De acordo com o que estava escrito no livro da vida, no livro. Cada um de acordo com as obras que tinham praticado. Cada um de acordo com as obras que tinha praticado. João viu esse livro aberto, o grande trono branco. Como é que o pessoal está esperando a vinda do Senhor agora? Como é que o pessoal está esperando que Cristo venha pegar a igreja, vai subir para com 1000 anos vir o grande trono branco, que é o juízo final? Meus ouvintes, meus irmãos, olha aí, João já viu tudo, meus ouvintes, meus irmãos. Ô, meus ouvintes, meus irmãos, estamos trazendo essa palavra para a gente aprender junto. Para a gente parar de estar enganado por os homens. Porque quem traz Bíblia é homem, não é animal, não é cachorro, não é gato, não é macaco, não é nada disso. Não é animal que está lendo Bíblia com Bíblia na mão, não. Quem está lendo a Bíblia com a Bíblia na mão é homem, é mulher. Então é nós, é o povo que está lendo a Bíblia e tá vendo, e não está entendendo. Porque se o homem e a mulher tivesse entendendo a Bíblia, não estava esse engano mais não, meus ouvintes, meus irmãos. Não estava, as igrejas estavam tudo vazias, as casas de oração. Porque o pessoal não estava mais com medo de tribulação, não. O pessoal não estava mais com medo de falso Cristo, não. O pessoal não estava mais com medo de Cristo vir nas nuvens e as pessoas ficar, não. Que isso não existe, não. Isso já aconteceu no ano 70. Hoje o Espírito que Deus deixou, ninguém rebata das mãos dele, não. Hoje a gente vai estar com Cristo, sim. Quando nós morrer, que a carne descer para a sepultura, o Espírito vai estar com Cristo, sim. Meus ouvintes, meus irmãos. Essa semana eu levei uma palavra que eu falei de Noé, mas eu falei dos 350 anos, que Noé morreu com 350 anos. Deixa eu falar para meus ouvintes e meus irmãos. Eu ia falar mais sobre a idade de Noé. Eu falei 350 anos, ele morreu depois que ele saiu da arca. Né, que ele viveu mais 350 anos depois que ele saiu da arca. Mas quando ele entrou na arca, que Cristo mandou, falou, Noé, entra na arca, você e tua família e os animais, que o anjo foi e fechou a porta da arca, que Noé ficou dentro da arca, que Noé passou pelo dilúvio, Noé estava com 600 anos. Com mais 350, Noé morreu com 950 anos, tá, meus ouvintes? Essa semana eu falei de Noé, mas eu errei essa passagem aí. Eu não gosto de estar errando, esquecendo de palavra, não, tá? Porque se nós estamos lendo Bíblia, a gente temos que aprender tudo certinho, né? Do jeito que Deus ensina para nós, a gente temos que aprender, né, meus ouvintes, meus irmãos? Então, 600 anos foi quando ele entrou na arca. Quando as águas abaixou, que a arca dele ficou ali no chão,
né, que Noé saiu da arca e ele viveu mais 350. 350 com 600 foi para 950. Então, quando Noé morreu, ele estava com 950 anos, tá? Quando Noé morreu com 950 anos, Abraão ficou com 58 anos, tá bom? Quando Noé morreu, Abraão ficou com 58 anos. Com 12 anos que Noé tinha morrido, foi onde o pai fala para Abraão que dá aquela ordem: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Tá bom, meus ouvintes? Eu encerro aqui. Fique com Deus, Deus abençoa, tá? Deus abençoa. Eu sei que o Papai do Céu está tendo um encontro com você, está abrindo os olhos, está ensinando boa a palavra da Bíblia para vocês. Eu sei que o Pai, nosso Senhor Deus, já está fazendo isso. Deus abençoa.